canal mostrando as origens antigas. Bem, a origem do homem, né? Existe duas teologias, podemos dizer assim. Duas teologias que, na verdade, elas são derivadas uma da outra, né? Por exemplo, a teologia judaica tem a forma de explicar, né? Como o homem foi criado, né? Tem até alguns que falam que o homem é a imagem dos anjos, né? Quer dizer, o Eterno criou, mas quando foi feito o homem, foi feito os anjos, né? Os malar, né? Essa é uma teologia, um entendimento dentro do judaísmo, tá certo? É a forma ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá? Muito bem. Já a teologia cristã afirma que o homem foi feito à imagem de Deus, né? Então, independente de qual teologia seja certa, seja judaica ou cristã, dá para a gente observar que tem alguma coisa um pouco assim estranha, né? Dá para notar, tá? Veja bem, digamos o documento mais antigo que a gente tem, podemos dizer assim, eu vou respeitar dentro do contexto da teologia judaica. Eu não vou entrar em fonte acadiana, em fonte sumeriana, em fonte egípcia, não vou entrar em dialetos mais antigos não, tá certo? Porque a Bíblia hebraica não é o livro mais antigo do mundo, tá? Não é a escrita mais antiga do mundo. Existem outras escrituras aí que eu não vou dizer para não criar uma polêmica, mais antiga do que a Bíblia hebraica, tá certo? Tem a Bíblia hebraica do judeu, né? Tem a Bíblia hebraica dos samaritanos e assim por diante. Existem outras fontes que eu não vou citar aqui, tá certo? Então o que eu tenho para dizer, para falar para meus amigos, meus conterrâneos, que é um pouco estranho, né? É um pouco estranho porque, na verdade, o Deus, que nós chama de Deus, eu digo assim, o dialeto, tá? Esse dialeto veio de um Deus, tá? Da cultura cananeia, que era chamado de El, tá? El era um Deus da cultura cananeia, que representava o Criador do mundo, aquele que criou o céu e criou a terra, tá? Quando foi criado a crença, o politeísmo, né? O monoteísmo é uma crença de um único Deus. O politeísmo é uma crença em vários deuses. A crença dos vários deuses também já era cultuada há muito tempo atrás, tá? Então El era chefe desses deuses, do panteão da cultura cananeia. Ele era chefe. Então, quando foi adotado a crença de um único Deus, né? Elohim, que nós chamamos de Elohim, Deus, dentro da Bíblia hebraica judaica, então apareceu o Criador do mundo como um, tá? Mas nas histórias mais antigas fala de El. Então é tão provado que a gente percebe a palavra Elohim. Elohim é uma palavra, um sulfite final, né? A letra Me, ali no Elohim, né? No final. A gente percebe aquilo ali no final que é uma palavra, é um plural ali. A palavra Elohim é um plural, tá certo? Agora, quando ela é aplicada dentro do texto, os verbos, o sujeito é que vai dizer realmente se é um ou dois, tá? Mas ela em si, ela é um plural. Então, foi adotado aí a crença de um único Deus. Alguns chamam de Elohim, né? O único Deus chama de Yahvé ou Javé. Cada pessoa traduz o que queira traduzir, tá? Então, a gente percebe que tem coisa estranha aí, tá? Dá para perceber, dá uma impressão que o verdadeiro Criador, o verdadeiro ser que criou o universo, nunca foi revelado para a humanidade. Nunca, nunca. Esse mundo foi criado por uma força muito linda e inteligente. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem é, ninguém sabe se é 3, se é 4 e é 5, ninguém sabe, porque a gente é baseado pelo livro do povo hebreu, a fundação do único que foi criado o mundo e a terra, tá? Mas acontece que se você for observar direitinho, dá para ver que não foi revelada à humanidade a verdade. Ninguém sabe nem quem fez esse mundo tão lindo e bonito. Um ser feio, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 1. Mas a verdade nunca foi revelada à humanidade. A gente não sabe nem que dia é hoje, tá? Então nós criamos o quê? Criamos crença. Nós criamos Deus. O judeu criou Deus, né? Deus único, tá? E o cristianismo criou Jesus como filho de Deus. Então, cada cultura do mundo, cada rei, cada governo criou seu ídolo, seu Deus, para dar uma esperança messiânica de salvação para o povo que está oprimido. E ele levar a melhor.
E eles exploraram a mão de obra do povo que eles eram presos escravos, servo deles ali, né? Entendeu? Aquilo ali. Então, tudo isso foi inventado pelo homem. A verdade nunca foi revelada à humanidade, tá certo? Esses textos é texto moderno de 5.000 anos, 4.000 anos, tá? Tem dialeto que se perdeu, ninguém sabe nem o que é mais aquilo ali, tá? Isso acontece com a Bíblia hebraica, acontece com as placas da Suméria, os deuses da Suméria, né? Os mitos da cultura da Mesopotâmia, dos egípcios, dos persas. Então, a humanidade criou para si verdades e deuses. Mas esses deuses foi tudo inventado, tá? Agora o ser que criou o universo, que nós chamamos de Deus, nós pegamos assim, presta a palavra do Deus El, tá? Acontece que nós não sabemos realmente quem é realmente. E nunca saberemos, tá? Então a pessoa confunde aquele que criou o mundo com El, com Elohim, tá? O mundo não foi criado por Elohim, nem foi criado por Deus. Nem foi criado por alienígena. Ninguém sabe nem quem criou esse mundo tão lindo e bonito. Ninguém sabe nem quem criou. E nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, um ser muito poderoso e inteligente criou esse mundo tão lindo e maravilhoso. Então quem fez esse mundo merece respeito. E a criação, a criatura merece respeito também. Desde os animais, as plantas, até o ser humano, tá? Tenha hoje, eu vou usar a língua hebraica, tá? Tenha hoje Yom Tov para vocês, tá? Todarabá. Falei muito obrigado. Aqui, tchau.